Aí eu já começo aqui a introdução para a gente iniciar aí com a Carol. Bom, começou aqui, então, bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Bárbara, do setor de Pessoas e Cultura da Arte IT. Então, falando um pouquinho sobre a empresa, né? A Arte é uma empresa de tecnologia que apoia empresas aí a ampliarem a sua capacidade tecnológica através de soluções de software, né? Dashboard, design thinking, alocação de talentos e hunting em TI. E esse é o nosso programa Art Talks, onde a gente mensalmente a gente se reúne aí com o pessoal para compartilhar conhecimento através de palestras de diversos assuntos. Então, a gente convida tanto pessoas externas como também os nossos arteiros compartilham conhecimento. E hoje quem vai compartilhar o conhecimento com a gente é a analista de inovação da EPTV, a Carolina Vazinato. Então, ela vai falar um pouquinho aí com a gente sobre estilos de liderança e relações de trabalho. Então, Carol, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu passo a palavra para você se apresentar aí e iniciar o conteúdo com a gente. Obrigada. Ai, imagina, eu que agradeço pelo convite. Eu adoro falar sobre inovação, design organizacional, sobretudo para a gente repensar as coisas, para a gente poder tomar decisões no hoje que vão fazer com que a gente tenha futuros melhores, né? Vou falar um pouquinho disso na apresentação, mas é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou a Carol, trabalho com inovação na EPTV, mas eu sou uma grande apaixonada, entusiasta de todo esse universo. Como já dei spoiler, sou gateira, gostaria de ser marombeira, estou no caminho aí, né? Sou fissurada por organização e, basicamente, como qualquer outra pessoa, sou um combinado de coisas muito aleatórias que, de alguma forma, vão se combinando aí, né? Eu vou compartilhar a tela, eu montei uma apresentação, porque vocês vão notar que eu sou muito empolgada com esses temas. E se eu não tenho uma organização de apresentação, se eu não tenho algo estruturado, eu começo a me perder, abrir vários parênteses e tal, e aí ninguém entende nada. Então, eu vou compartilhar a tela. Fiquem super à vontade para mandar perguntas no chat, tá? Eu gostaria de responder, de concentrar as perguntas no final da apresentação, para garantir que eu vou conseguir passar por todos os temas e que tudo vai fazer sentido. Então, podem anotar as perguntas, mandar no chat. Se não der tempo de responder todas as perguntas, fiquem à vontade para me mandar depois. Podem me mandar no LinkedIn. Se quiserem mandar no WhatsApp também depois, não tem problema. O importante é que essa conversa não acabe aqui, que a gente continue falando sobre isso e estudando sobre possíveis formas diferentes da gente pensar no ambiente de trabalho. Eu acho que isso que é o mais importante dessa conversa. Então, vou compartilhar a tela com vocês. Vocês estão conseguindo ver? Sim? Sim. Sim. Show. Não então, no formato gente... de apresentação. Isso, agora sim. No formato de apresentação, beleza. Então, hoje o tema que eu fiz um recorte, né, dentro do design organizacional, a gente tem várias coisas que a gente pode falar, e eu fiz um recorte para a gente falar de formatos de liderança e relações de trabalho, né? Então, é um tema bem pequenininho dentro desse tema gigante que é o design organizacional. E aí, gente, eu pensei numa agenda que ela é dividida em 4 partes, né? Eu quero começar falando de referências e contextualizando por que é importante a gente falar sobre liderança, né? Então, eu vou falar um pouquinho de futuro, de como a gente pensa futuros, e a ideia é que vocês saiam dessa parte 1 otimistas e com uma energia alta. Aí, eu vou falar um pouco presente, e aqui no presente eu vou mostrar algumas reportagens, vou falar um pouquinho de como são essas relações hoje. Aqui vai bater um pouquinho da bad vibe, tá? Essa parte vai ser meio triste. Depois que eu falar dessa parte de contextualização do presente, de explicar como que as coisas funcionam hoje, eu vou falar da estrutura de como as coisas funcionam hoje. Então, eu vou falar de como que é a relação hoje, tanto questões hierárquicas, quanto o peso que você coloca na liderança, e aqui a ideia é que vocês fiquem meio putos da vida, que vocês fiquem meio bravos, e no final eu vou vir com ideias de possibilidades de mudanças que vai se relacionar com algumas coisas que eu falei, que eu vou falar ainda nessa parte 1, tá? Então, esse daqui é um mapa aí do que eu vou falar e um mapa de sentimentos também, para vocês não acharem que vocês estão ficando loucos se vocês estiverem felizes uma hora, triste uma hora, bravos uma hora, né? É essa a intenção, dar uma bagunçada aí com o sentimento de vocês. E aí, gente, antes da gente começar, eu quero fazer alguns acordos com vocês, né?
O primeiro acordo e mais importante é vocês se abrirem para coisas que não são convencionais. Eu não vou trazer aqui nada revolucionário e nada super novo, tá? Mas eu vou trazer coisas que não fazem parte do nosso dia a dia e pode ser que sugerem um estranhamento. Então, fiquem abertos aí, tentem não julgar. Eu sei que é impossível não julgar. Eu já tentei fazer isso, não dá certo. Eu super julgo tudo, todo momento, mas tentem se abrir um pouquinho. Outra coisa importante, não foquem em sair daqui com respostas. A intenção não é essa. A intenção é que vocês saiam com questionamentos, que vocês fiquem se perguntando como que a gente pode fazer diferente, sobretudo dentro dos nossos contextos, seja dentro dos nossos times, ou dentro da nossa empresa, ou até de outros ambientes que o que eu vou falar aqui possa fazer sentido. Tá? E aí, relacionado a isso, né, de questionamentos e de não ficar focando em ter uma resposta, né, tentem não ficar nessa questão de isso é certo ou isso é errado, isso é melhor ou é pior, né, porque aqui a intenção não é eu passar para vocês um manual de regras, é de fato abrir a mente e a gente se questionar, tá? O que existe, tá? É importante a gente entender as tensões de onde a gente está, né? O que é uma tensão? É a diferença daquilo que a gente tem hoje e aquilo que a gente quer ter, ou seja, presente e futuro. E como que a gente pode identificar essas tensões, formular teses sobre essas tensões, testar possíveis soluções e ir dissolvendo essas tensões aos poucos, né, em cada contexto. E aí, como eu já falei para vocês, né, fiquem à vontade para mandar dúvida, pode ser pelo LinkedIn, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo WhatsApp, né? Porque a ideia é que isso não acabe aqui. Vocês vão ver que tem bastante coisa, que é um assunto complexo, e aí, de forma alguma, eu tenho a pretensão e até mesmo digo a arrogância de conseguir falar tudo para vocês aqui, tá? Então, bora começar com a pauta mesmo, e eu vou começar falando das referências e contextualização. Eu gosto de começar com referência, porque sempre que eu assisti workshops, eu achava que a pessoa que estava falando tinha criado tudo aquilo, e aí eu acabava endeusando a pessoa, achando que todo mundo era muito foda e que estava todo mundo num pedestal. E aí eu comecei a fazer mais palestra, eu comecei a fazer mais workshop, e eu vi que, na real, todo mundo se baseia em referências, né? Ninguém cria tanta coisa assim. E aí eu quero começar com referências para ninguém achar que, enfim, ficar criando uma Carol que não existe, tá? Tudo que eu vou falar é com base no livro do Laloux, que é esse livro aqui, Reinventando as Organizações. Ele é uma das grandes bases quando a gente fala de design organizacional e quando a gente fala de sistemas autogeridos. Então, se vocês gostarem, já peguem essa referência, já comprem o livro. Não sei se tem disponível na internet, assim, versão PDF, deve ter, né? Porque hoje tem tudo na internet. Um outro livro importante é Organização Sem Medo. A Edmondson, ela vai falar bastante de segurança psicológica, não no sentido da gente ficar confortável, né? Mas no sentido da gente criar ambientes que façam com que as pessoas aprendam mais, arrisquem mais, inovem mais e cresçam junto com a organização. Então, são duas referências bem legais aí para vocês terem. Também uso bastante material da Target Hill. A Target Hill é uma consultoria de design organizacional. Eles têm muito material gratuito no site deles, tipo, muito, muito, muito. É muito rico, né? E eles são, boa parte do que eles falam é pautado também no livro do Laloux, Organizações. Mas eu também peguei algumas referências da Aerolito. É bem provável que vocês conheçam a Aerolito, né? Eles se intitulam como um ecossistema, mas a real é que eles também têm essa pegada de consultoria, e eles falam muito sobre aprender a lidar com o futuro, alfabetização em futuro, e hoje eles deram uma modernizada no nome, eles estão chamando de Futures Literacy. E também eu peguei bastante coisa da Maíra Blasi, ela tem uma consultoria também que chama Subversiva, recomendo que vocês sigam a Maíra Blasi, eu estou fazendo o curso dela de liderança subversiva, tem sido incrível, e ela fala bastante sobre essa questão do design organizacional também. Hoje, inclusive, ela fez um post sobre indicadores, né, sobre resultados, na verdade, da semana de 4 dias. Ela tem lutado bastante por isso, ela fala bastante de modelos de trabalho diferentes, né? Então, é uma referência legal aí também para passar para vocês. E aí, gente, além dessas referências, eu sempre fui muito inconformada, né? Eu brinco
com os capeta no corpo, porque assim, a minha mãe tentou me educar de um jeito que eu fosse uma pessoa mais calma, uma pessoa, né, que segue os padrões, mas não deu certo, porque eu nasci desse jeito, e por ter nascido desse jeito, eu acabei tendo muitas experiências, vivências, conversas que me levaram para esse caminho de questionar o sistema do jeito que ele é, né? Então, estão as referências aí para vocês, nada do que eu estou falando é nada, eu não inventei nada, tá tudo aqui, né? Então, se vocês quiserem buscar, vocês conseguem também, tá? E aí, tendo essa parte de referências já aqui com vocês, já passando isso, eu quero falar um pouquinho sobre futuro, né? Quando a gente fala de futuro, quando a gente pensa de futuro, a gente tem diferenças conceituais que são importantes da gente trazer mais para o nosso dia a dia. Por que eu quero falar sobre isso? Porque eu notei que depois da pandemia, as pessoas começaram a ficar mais ficcionadas, elas quiseram ler mais relatórios de futuro, né? Só que o que eu noto que está acontecendo das discussões que eu participo? Que às vezes os relatórios de futuro, elas veem a galera falando sobre o futuro e parece que o futuro está determinado, né? Então, se está no relatório é porque vai acontecer. E não é bem assim, tá, gente? A gente tem uma diferença aqui de o futuro, a unidade de tempo que vem depois do presente, então passado, presente e futuro. E dentro de futuro, a gente tem cenários, a gente tem possibilidades de futuro, né? E o futuro não está fechado. O futuro não está determinado. E é importante a gente falar disso, né? E nessa apresentação agora eu vou focar nesse conceito de futuros, porque a gente tem que começar a falar mais dos cenários. A gente tem que começar a entender que o que a gente vai ter no futuro é um resultado das decisões que a gente toma hoje, das brigas que a gente compra hoje para construir gradativamente esse futuro, né? Tudo bem pensar no futuro da semana que vem, a probabilidade das coisas mudarem são poucas. Mas se a gente não começar hoje e der um passinho para que a semana que vem esteja melhor, para que a outra semana melhore mais um pouquinho e assim por diante, daqui a 5 anos as coisas vão continuar iguais. A gente precisa falar mais sobre isso, porque o futuro ele vai ser aquilo que a gente decide mudar no hoje, tá? E para a gente começar a pensar em futuros, seja o futuro trabalho, nas relações, aqui eu estou falando de forma geral, tá? A gente precisa começar a falar mais sobre isso e ser mais propositivo em relação a isso. E aí eu deixei uma listinha aqui de perguntas que a ideia não é que vocês me respondam isso agora, a ideia é que vocês reflitam sobre isso e pensem também nessa esfera do trabalho, em como são as nossas relações, em como é a nossa empresa, né, o ambiente que a gente está, né, que a gente traga isso para cá também. Então, quando a gente pensa em cenários, quais são os possíveis cenários? Aí a gente pode pensar nos relatórios de futuro, a gente pode pensar o que as pessoas estão falando, mas quais são esses cenários? Entendendo esses cenários, né, quais são as nossas expectativas? O que a gente quer que aconteça? E aí, gente, dentro dessas nossas expectativas, é muito importante a gente entender se essas expectativas são distópicas ou utópicas. O que eu estou querendo dizer com isso? Por que essa pergunta é importante? Porque, por algum motivo, a gente tende a ser muito pessimista quando a gente fala no futuro, né? Eu não sei o que acontece, né? Sobretudo quando a gente fala de sci-fi, né? É uma galera que gosta de falar de fim do mundo. Eu nunca vi isso, gente. É um tanto de filme, de coisa que fala de fim do mundo. Eu não entendo essa fixação por fim do mundo, sabe? E essas coisas que a gente consome, elas acabam impactando essas nossas expectativas e essas nossas visões. E aí a gente fica desesperançoso. E se a gente está desesperançoso, por que a gente vai agir no presente para construir futuros melhores? Sabe? Então, fiquem atentos às expectativas de vocês, né? Isso é importante, e no próximo slide eu vou mostrar uma coisa bem legal sobre isso, que mostra bem essa relação de presente e futuro. Além disso, é importante que a gente entenda quais as tensões que impactam mais na construção desse futuro. Isso daqui, gente, é uma escolha política, tá? Quais as tensões, quais os problemas que a gente quer resolver, que a gente quer começar, na verdade, a resolver hoje, e que vão ajudar a gente a construir esse futuro melhor. Se a gente não toma essas decisões de forma consciente, vai ter alguém tomando essa decisão pela gente. E aí a gente nunca vai conseguir chegar no lugar que a gente quer chegar. Então, a gente precisa
conscientemente olhar para isso, se a gente quiser, de fato, construir futuros melhores, né? Então, o que a gente precisa fazer hoje para construir esses futuros mais equânimes e saudáveis? E aí, tem uma frase que eu gosto muito, que foi uma frase que me ajudou a pensar em tudo isso, né? Esse cara, o Thomas Frey, ele é um futurista que dentro da área de estudos de futuro, ele é bastante relevante, tá? Infelizmente, estudos de futuro ainda não são tão populares assim, então talvez vocês não saibam quem ele é e tá tudo bem. Mas essa frase dele mudou de verdade, gente, não estou exagerando, mudou a minha vida. Desde coisas que eu decido consumir, de série e livro e tal, né? Eu parei de consumir essas coisas que ficam falando de futuros que o mundo acaba, não olho mais para nada disso, né? Tento olhar para outros tipos de literatura que falam de futuros que são um pouco melhores, descobrir solar punk. Então, assim, isso tem me ajudado muito a exercitar minha imaginação para pensar em coisas melhores e agir hoje para buscar essas coisas melhores, né? Mas, enfim, a frase dele é essa daqui e ela é meio confusa, mas eu vou explicar ela para vocês. O que ele fala? O jeito que você imagina o futuro muda suas ações no presente. Portanto, não é apenas o presente que constrói o futuro também constrói o presente. O que ele está querendo dizer com isso? Que se você hoje no presente acha que daqui a 10 anos o mundo vai acabar, por que hoje você vai agir para construir um mundo melhor? Você não vai. Se você não acredita na possibilidade de um futuro melhor, hoje você não vai fazer nada para construir esse futuro. Então, tão importante quanto o que a gente faz no hoje, é importante a gente acreditar que a gente pode mudar para melhor, tá? Então, levem essa frase para a vida, tá? Porque é uma frase que quanto mais você pensa nela, mais ela ajuda você a repensar várias áreas aí da sua vida, do que você consome, do que você faz, tá? Isso daqui, de fato, mudou muita coisa na minha vida e no meu jeito de pensar. E para ajudar, né, eu trouxe mais essas duas frases que eu acho que são super incríveis, né? Às vezes a gente fala assim, ai, Carol, mas eu não consigo imaginar um futuro melhor, eu não consigo, sabe? A gente às vezes vai se limitando pelo ambiente que a gente está, pelo que os outros falam para a gente, né? E a Macy Jameson, ela foi a primeira astronauta negra a ir para o espaço. E ela falou essa frase que eu acho que é sensacional. Ela falou que a gente nunca pode deixar se limitar pela imaginação limitada do outro. A limitação do outro é um problema dele, e isso não pode afetar a gente. E eu vejo muito isso acontecendo no ambiente de trabalho. Muitas pessoas falam que o trabalho nunca vai mudar e que é assim, que a gente tem que aceitar e viver com isso. E eu me recuso a acreditar que a gente não consegue mudar as nossas estruturas de trabalho, né? Eu não vou me limitar porque os outros não acreditam que todo esse ecossistema de trabalho não vai mudar, né? Eu não vou acreditar nisso e eu vou agindo hoje para garantir que alguma coisa eu deixei, né? Nem que seja mudar a perspectiva das pessoas. E outra frase que eu gosto muito eu não sei falar o nome dele, então nem vou me arriscar, mas eu deixei o nome dele aí, e é do livro Utopia para Realistas, né? Porque às vezes a gente fala de utopia e a gente acha que utopia é imaginar um mundo que unicórnios vomitam arco-íris, sei lá, a gente começa a pensar essas coisas meio malucas, né? E não, existe uma utopia para pessoas que são bem pé no chão. E ele fala que a nossa incapacidade de imaginar um mundo onde as coisas sejam diferentes é apenas uma evidência da nossa falta de imaginação e não da impossibilidade da mudança, né? Então, não deixem que essa falta de imaginação pare o processo de vocês, né? Busquem outras referências, falem com outras pessoas, né? Porque o processo de imaginação e o processo de construção de cenários também, ele depende muito do que a gente consome. Então, se a gente só está consumindo Black Mirror, sci-fi de fim do mundo, e essas coisas, a gente nunca vai conseguir imaginar futuros melhores, né? Então, cuidado com as referências que vocês estão consumindo, porque elas impactam muito na capacidade de vocês de imaginar outras coisas, tá? Então, tendo dito tudo isso para vocês e explicando por que é importante a gente falar sobre possibilidades melhores, futuros melhores, eu vou voltar para o presente e agora a bad vibe começa, né? Como que é hoje o presente? Como que estão essas nossas relações de trabalho? Elas não estão legais. Não precisa ser nenhum gênio do design organizacional para perceber isso, porque quando você conversa com as pessoas, parece que ninguém está bem.
né, eu converso com as minhas amigas sobre trabalho e elas têm uma lista enorme de insatisfação e a gente sempre acaba caindo naquele mesmo ponto. Pô, preciso pagar boleto, não dá para ficar mudando muita coisa, né? E aí essas conversas, parece que os temas estão sempre ali mais ou menos parecidos, todo mundo insatisfeito, a galera com burnout, né? Mas eu quis trazer aqui para vocês algumas outras coisas para além da minha experiência pessoal, né? O que está saindo nos jornais? O que os estudos dizem, né? E o primeiro que eu trago aqui é sobre a média liderança. E fala aqui, né, do valor que a média liderança corre o maior risco de burnout, indica estudo, né? Foi um estudo relativamente grande, né? 10 mil funcionários em 6 países. E, de fato, gente, quando a gente para pensar nessa média liderança, imaginem aí uma pirâmide, né? Porque a maioria das empresas funciona nesse esquema de pirâmide. A média liderança, ela está aqui no meio e em cima dela você tem diretores, CEOs, tem uma galera que está cobrando resultado, então elas estão sofrendo pressão. E aqui embaixo elas têm os times delas que estão pressionando também por direcionamento, por tomada de decisão, por N coisas que os analistas, assistentes, estagiários pressionam, né? Então ela fica tipo num sanduíche de pressão e deve ser horrível, né? Eu não consigo nem imaginar o que uma média liderança sofre, mas assim, putz, não tem para onde correr, né? Você fica ali no meio de pressões diferentes, de demandas diferentes, e assim, deve ser horrível. Meus pêsames aí para vocês, e eu espero que as coisas melhorem, né? Mas, para além da média de liderança, de forma geral, os brasileiros também não estão bem, né? Quando a gente olha para a população brasileira, a gente tem um dos maiores níveis de burnout e de depressão, né? Então, cerca de 9,3% dos brasileiros sofrem algum tipo de ansiedade patológica e, em média, 11,3% dos brasileiros relatam ter recebido algum diagnóstico médico de depressão. E essa coisa da depressão é muito louca, né? Eu não sei se vocês conhecem o Wesley Delanogari, ele é um psicólogo, ele estuda muito o funcionamento do cérebro. Ele dá algumas aulas na plataforma dele, que chama Reservatório de Dopamina. Eu recomendo, eu assino, é muito legal. E outro dia ele estava falando de como o estresse, se a gente não conseguir modular bem o estresse, como isso acaba aumentando os quadros de depressão. E aí, quanto estresse a gente não tem no trabalho, né? Por conta de pressão, por conta de tensões, eu vou falar mais dessas tensões daqui a pouco, né? Então, é importante a gente falar disso para a nossa saúde mental. Outro dado aqui para corroborar tudo isso que eu vou falar mais para frente, né? Pesquisa aponta que 86% das empresas não agem para impedir síndrome de burnout. E muitas vezes as empresas não agem, não porque elas não querem, porque elas são más, porque elas não sabem como. Porque é muito comum nas empresas a gente querer focar no indivíduo e não olhar para o sistema, né? E a chave está em olhar para o sistema, que é o que o design organizacional fala, porque as pessoas respondem a sistemas. Então não adianta a gente querer ficar mudando o indivíduo se a gente não olhar para essa estrutura maior que condiciona as ações do indivíduo, né? E, por fim, né, quis trazer essa aqui também, que eu achei essa muito interessante, porque o que ela fala, né, que depois da pandemia, com a volta do trabalho presencial, a gente está batendo um pico de burnout que é maior do que o pico que a gente bateu durante a pandemia, né? Então, aqui, ó, mais de 40% das pessoas que trabalham em escritórios se sentem esgotadas no trabalho, sobretudo mulheres e trabalhadores jovens, né, início de carreira. Então, o cenário tá claro, ninguém tá bem, né? Quem falar que tá bem tá mentindo, viu? Podem anotar isso aí. E aí, como que a gente faz para melhorar? E lembra que eu falei para vocês que a gente precisa ter melhores referências? Então, eu trouxe uma referência aqui boa, né? Tem esperança. Tem uma startup que ela mexe com questões legais, né? O que o pessoal chama de legal tech, que chama Invenis, eu acho que é assim que fala, né? Brasileira, tá? E ela percebeu esses problemas, ela estava enfrentando esses mesmos dramas e ela decidiu mudar o sistema de trabalho, então ela passou a descentralizar a gestão. E aí, gente, quais foram os resultados, né? O pessoal ficou muito mais feliz, a galera curte trabalhar lá, eles tiveram um aumento de recebimento de currículos e tal, mas ó, o que eu quero trazer para vocês é que eu gosto de olhar para número, né? Tá aqui, ó, o turnover na casa dos 48%, isso é nível Brasil. Então, no Brasil, a taxa de turnover é 48%.
Nessa startup, a média de turnover é de 18,8, né? Então, é bem melhor. E aí, gente, vocês podem estar se perguntando assim, né? Putz, Carol, legal esse exemplo que você trouxe, mas assim, a gente não trabalha numa startup. Eu também não trabalho numa startup e a maioria das pessoas que eu conheço não trabalha em startup. Mas tudo bem, porque eu vou fazer um paralelo entre como a gente pode pegar isso de gestão descentralizada e trazer para as nossas estruturas. Mas antes de falar disso, eu quero falar da estrutura em si. A gente precisa entender como que a estrutura funciona hoje para que a gente consiga eventualmente mudar essa estrutura, tá? Então, como que é hoje? A gente basicamente tem relações de liderança e você tem os líderes e você tem os times, né? E líderes, o negócio não tá bom, tá, gente? Ser líder não é uma coisa legal no esquema de hoje, né? Porque o líder, ele precisa decidir por várias frentes. Então, o líder, ele tem que decidir, né? Para cada frente que ele comanda, é pelo menos uma reunião por semana para tomar decisão. E aí, se é um líder que também tem projeto, põe mais reunião aí de projeto. Então, fica aquela coisa maluca de reunião, de uma agenda que não faz sentido, porque é essa agenda para tomada de decisão, ou então para conversar sobre alguma coisa que vai ser importante para tomada de decisão, né? E aí fica tudo isso concentrado na liderança. Por conta desse sistema de tomada de decisão centralizada na liderança, esses líderes ficam cada vez mais distantes das pontas, né? O que é a ponta? É o time dele, é quem está ali fazendo a roda rodar mesmo, de fato, quem está ali com a mão na massa. E por conta disso, os líderes também têm dificuldade de acompanhar o time, porque não tem tempo para acompanhar o time, porque são 500 reuniões por dia, é uma coisa insana. Não sei como vocês aguentam tanta reunião, gente, é uma coisa maluca. E aí eles se sentem sobrecarregados de responsabilidade. E mais que justo vocês sentirem essa sobrecarga de responsabilidade, porque é muita tomada de decisão, é muita responsabilidade, é muita coisa para você decidir, né? Então, não é um ambiente saudável para a liderança. Por outro lado, dos liderados, dos times, a gente sente uma falta de autonomia, porque a gente está ali no operacional, mas a gente não pode tomar nenhuma decisão, via de regra. É claro que existem times que têm um pouco mais de autonomia, mas via de regra, a gente tem que checar quase tudo com a se sente preso, né? A gente também não consegue ter a visão do todo, ou seja, essa visão sistêmica, porque essa visão do todo depende de compartilhamento de informação, depende de você falar com outras pessoas de outros lugares, né, de outras áreas. Só que quem está fazendo isso é a liderança, nessas 1 milhão de reuniões que vocês têm, né? E aí, isso é até complicado, porque os times, eles às vezes, eles caem nessa questão de não entender para que eles estão fazendo aquele trabalho, para onde que o trabalho deles vai, eles não entendem como o trabalho, às vezes, se encaixa ali no negócio, porque você só está vendo ali a sua tarefinha, você fica míope, né? E isso também é um grande fator de desmotivação. Aí os times também sentem falta do apoio da liderança, e não é um sentir falta de, como eu sinto falta do meu líder, né? Não é isso, eles sentem falta do apoio da liderança porque existe uma questão de baixa autonomia, porque está tudo concentrado, o poder de tomada de decisão na liderança. Então, essa falta de apoio é por conta disso, desse distanciamento. E aí os liderados também sentem essa sobrecarga de atividades, porque eles estão ali tentando dar conta de tudo, né? Muita atividade em também um espaço de tempo curto. E aí o resumo da ópera é que tanto liderança quanto liderados desenvolvem uma relação negativa com o trabalho, tá? Então, de novo, não tá legal para ninguém, né? Todos somos vítimas desse sistema que sobrecarrega ou por tomada de decisão ou por questões operacionais. E aí, gente, tá todo mundo sobrecarregado, né? A gente tem que entender que a gente está no mesmo barco, tá? Não tem isso de sou time, estou mais ferrado, ou sou liderança, estou mais ferrado. Estamos todos ferrados de formas diferentes, né? A liderança, ela está centralizando o poder, então o poder é a tomada de decisão, então ela tem que decidir por muitas coisas, e a sobrecarga está aqui. E os liderados, eles têm uma centralização de responsabilidade, que é a ação, que é de responder por algo, que é de fazer, e isso acaba gerando um paradoxo, né? Qual que é o paradoxo aqui?
quem está tomando as decisões está longe da ação. E aí, muitas vezes, decisões são tomadas que não fazem sentido. Não porque a liderança seja malvada, muito pelo contrário, a liderança tem todas as melhores intenções, mas ela não tem as informações que os liderados têm. E aí, às vezes, você toma uma decisão de definição de meta que vai chegar na ponta, não vai fazer sentido, e aí a gente não consegue cumprir a meta de fato, né? Ou então, contrata um software, contrata alguma ferramenta que vai chegar na ponta e não vai ser usada de forma adequada. Teve uma situação que aconteceu comigo, essa situação eu posso falar porque eu não trabalho mais lá, né? Mas teve uma época que eu trabalhava numa farmacêutica aqui da região e eu trabalhava na parte de performance. E aí, o que aconteceu? A gente fazia tudo numas gambiarras de Excel, com Access, porque era uma base de dados muito grande. E a gente falava que a gente precisava de um sistema que nos ajudasse a trabalhar com isso, porque o Excel travava, porque o Access dava pau e fechava do nada, e aí o nosso trabalho ficava um inferno. E o nosso gerente, né, ele não sabia, cara, até hoje, às vezes eu me pergunto se ele sabia abrir um Excel, tá? É esse o nível de paradoxo de tensão que tinha na época. Para fazer os cálculos que a gente fazia, a gente tinha critérios de território, ou seja, quais eram os CEPs que aqueles representantes iam atender, né, os médicos que eles visitavam, as moléculas, os remédios que eles levavam para cada médico, e tinha mais um fator que eu esqueci qual é, porque faz tempo que eu saí de lá e aí muitas coisas eu já esqueci. Se a gente fizesse o cálculo de padaria mesmo, fazendo um critério vezes o outro, dava mais linhas do que o Excel comportava. Ou seja, tecnicamente era impossível fazer aquele cálculo em Excel. E o gerente achava que era possível, que a gente estava de má vontade, né? Então, veja como essa diferença, como esse paradoxo de tomada de decisão, de centralização do poder e centralização de responsabilidade, veja como ele gera tensões muito ruins no dia a dia. Nesse caso específico que eu estou falando para vocês, chegou num ponto em que a equipe não respeitava mais o gerente. Ele falava as coisas e a gente dava de ombro, a gente seguia tocando a nossa vida, né? E esse é um dos piores cenários, porque a moral do time fica baixa, a credibilidade fica baixa, o projeto não anda, né? Então aquele ambiente vai ficando tóxico, e um dos motivos é justamente isso: são relações de liderança que fazem com que as pontas não se conversem e que a tomada de decisão fique esquisita, né? Tanto para a liderança quanto para os liderados e para os times, né? Não sei se alguém já se identificou com alguma coisa aí, não estou conseguindo ver vocês. Espero que vocês nunca tenham chegado nesse nível que eu cheguei, porque foi muito tóxico, né? E aí, gente, se a gente colocar isso num gráfico, eu gosto de colocar as coisas em gráfico, né? E a gente pensar no eixo de decisão e eixo de ação, a gente vai ter líderes, pouquíssimos líderes que têm um altíssimo poder de decisão, mas que quase não têm poder de ação. E a gente vai ter uma outra parte, que são os times, os liderados, que têm um altíssimo poder de ação, mas que quase não têm poder de decisão. E aí você estabelece uma relação de hierarquia. E a grande questão aqui é como que a gente descentraliza? Como que a gente faz com que esses dois grupos fiquem um pouco mais equilibrados, não fiquem tão distantes um do outro, né? Essa é a grande pergunta. Mas dessa pergunta, eu quero falar diretamente com a galera que é da liderança, tá? Quando a gente pensa em liderança, a gente pensa em super-heróis. Você pensa em lideranças que tem que liderar pelo exemplo, e isso é extremamente tóxico, gente. Ninguém tem que ser exemplo, não. Coisa maluca. Exemplo, sabe por quê? Se você é exemplo, você não pode errar. E olha, assim, parem para pensar no peso que é você não poder errar, sabe? Eu nunca conheci ninguém que não errasse. Errar faz parte. A questão é se a gente consegue aprender com esse erro e ir melhorando gradativamente aquilo que a gente está fazendo. Mas, gente, liderar é uma das coisas mais tóxicas do mundo corporativo, né? A pessoa, se foi promovida a um cargo de liderança, ela não deixa de ser humano, sabe? Ela vai continuar errando. Então, a gente tem que parar de falar disso, de liderar pelo exemplo, tá? Tem que liderar por outras coisas, mas não pelo exemplo. Uma puta pressão maluca que você coloca em cima da pessoa. Também tem uma questão de que, às vezes, a gente olha para a liderança e a gente acha que a liderança tem que saber de todas as informações.
Mas eu vou contar um negócio para vocês que nem o chat GPT sabe de todas as informações, quanto mais uma pessoa, né? Então, vamos parar para isso da liderança, né? E colocar a liderança também no centro do time, porque se a liderança está só no centro do time, se só ela resolve, quantas coisas não vão ficar travadas, quanto de agilidade a gente não perde, né? O time, ele tem essa capacidade de tomar decisões, né? Se a gente centraliza tudo na liderança, é mais pressão ainda, né? Não estou falando para virar a casa da mãe Joana nem nada assim. Eu sei que a liderança tem um papel ali importante de organização, mas será que a gente não consegue descentralizar um pouquinho para diminuir essa pressão dos líderes, né? Também tem essa questão que a liderança tem que ter todas as respostas. E assim, gente, outra coisa assim muito maluca, ninguém tem todas as respostas, né? Não dá para a gente cobrar isso da liderança, nem que eles resolvam todos os problemas e nem que eles prevejam o futuro, nem leiam mentes, nem nada assim, né? Então, essa pessoa, essa liderança, ela não existe, porque a liderança ela segue sendo humana e é impossível um humano sem ter tudo isso daqui, entendeu? E por isso que é tão difícil treinar a liderança, porque a gente está treinando pessoas para que elas não sejam pessoas, sabe? Então, vamos parar de cobrar isso da liderança, né? Porque essa pessoa não existe, né? Porque ela deixa de ser pessoa se ela conseguir fazer tudo isso. E se essa pessoa existir, alguém falou alguma coisa? Pode falar. E se essa pessoa existir, ela vai centralizar tanta coisa, ela vai gerar tanta dependência dentro daquele ecossistema que ela vai ser uma pessoa super anti-agilidade. Porque quantas coisas uma pessoa consegue dar conta se ela centralizar tudo, né? Quantas coisas não vão ficar travadas ali, né? Então, não é bom ter esse ideal, não é. Então, vamos parar, vamos repensar aí o que a gente exige da liderança, vamos lembrar que é todo mundo humano, que todo mundo tem limite, que está todo mundo tentando fazer o seu melhor ali, e vamos repensar o que a gente exige dessas lideranças, que são pessoas, tá? E aí, gente, já deu uma bad vibes horrível assim para vocês, né? Mas está na hora da gente começar a falar dessas possibilidades de mudança. Então, a gente entendeu o presente, a gente entendeu essa estrutura que funciona hoje. Então, vamos falar do que a gente pode pensar para o futuro, né? Então, eu tinha feito essa pergunta para vocês, né? Como que a gente descentraliza as relações de liderança desse modelo atual? Só que para conseguir responder isso para vocês, eu vou mostrar um outro gráfico que ele não é de relações de liderança, e sim de sistemas de gestão, usando a decisão e usando a ação como eixos também. Quando a gente tem uma decisão muito centralizada e pouca ação, a gente tem uma autocracia, né? Um sistema que poucas pessoas mandam, que também não sai muita coisa porque você não tem muita gente fazendo. Não é um sistema legal, tá? Não é um sistema saudável, é um sistema altamente estressante. Quando a gente tem pouca decisão e pouca ação, a gente tem anarquia, que também não é legal porque fica bagunça, né? Muitas vezes sistemas anárquicos são sistemas bagunçados. A gente tem a hierarquia tradicional, que a gente tem um poder de decisão extremamente concentrado em poucas pessoas, e aí o equilíbrio de tudo isso, ou seja, um sistema que a gente tem mais decisão, mas também a gente tem bastante ação, é a autogestão. E eu quero falar de autogestão, e é nesse momento que eu quero que vocês larguem os preconceitos de lado. Sei que não é tão simples largar preconceitos como a gente larga sacolas no chão, enfim, né? Mas agora que eu preciso que vocês abram um pouquinho a mente, tá? E aqui, daqui para frente, eu vou falar bastante de autogestão. E aí, gente, é importante entender que a autogestão não é bagunça. Tem muito preconceito em volta de autogestão, né? Do tipo, autogestão, todo mundo tem que concordar. Não, não é isso, né? A gente tem que ter consentimento, que é muito diferente de todo mundo concordar, né? Autogestão, todo mundo é igual. Não, a gente tem hierarquia, né? Então, tem muita coisa aí que fica circulando autogestão que não é realidade, que é mito. Né? Então, na autogestão, a gente ainda tem hierarquia, porque a gente tem autoridade. Autoridade é o poder de tomar decisão. Só que essa autoridade, diferente da hierarquia tradicional, ela não está necessariamente em cargos ou em pessoas, ela está em componentes do sistema. E já eu vou falar um pouquinho mais para vocês o que são componentes do sistema, né? E por não estar centralizada essa autoridade em pessoas ou em cargos, né? Poucas pessoas e poucos cargos, isso permite mais agilidade.
né? E aí a gente pode diluir algumas das tensões da hierarquia tradicional e dessa alta verticalização do sistema. Alta verticalização do sistema é quando você tem muitos cargos um em cima do outro, do tipo assim, eu tenho um diretor, aí eu tenho um gerente executivo, aí eu tenho um gerente X, aí eu tenho um supervisor, aí eu tenho um analista, né? Tudo isso para mandar em um analista. Coitado do analista, né? É bem louco isso. Então, tem várias tensões aí nesse sistema de hierarquia tradicional que são por conta dessa hierarquização e dessa trava que a gente consegue resolver aplicando alguns conceitos de autogestão, né? E aí, gente, vou definir para vocês o que é autogestão, tá? Vou ler o slide porque eu não sou boa em decorar, tá, gente? Nunca fui boa e eu fiz uma promessa para mim que depois que eu passasse no vestibular eu nunca mais ia decorar nada. E essa é uma das únicas promessas que eu consigo cumprir até hoje, né? Então, autogestão é um conjunto de práticas organizacionais que buscam distribuir a autoridade, dando clareza de responsabilidades e o máximo de autonomia a cada integrante da organização, justamente para a gente conseguir equilibrar poder de decisão e poder de ação, para a gente ter menos paradoxos, menos tensão e menos pressão sobre pessoas, tá? Nesse caso, as pessoas deixam de reportar a um superior, porém elas seguem um conjunto de regras e acordos firmados coletivamente. Então, gente, na autogestão, não é bagunça, não é cada um saindo fazendo o que quer. A gente tem um conjunto de regras, de acordos, de boas práticas que é extremamente bem estruturado. A autogestão, ela tende a ser muito mais organizada que os sistemas hierárquicos tradicionais, porque se a gente vai dar autonomia para as pessoas, a gente tem que ter regras para que as pessoas possam ter essa autonomia, tá? Não é sair fazendo o que quer, não é bagunça, muito pelo contrário, é um nível de organização absurdo, tá? É muito diferente do que a gente pensa de autogestão, né? Cada um faz o que quer, cada um vai para um lado, cada um tem sua regra. Não, 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 não. É regras que funcionam para o sistema, e se você descumprir essa regra, você vai ter que prestar contas para aquele grupo, tá? Então, ele é bem estruturado. Perdi onde eu estava. Aqui. Esses acordos formam uma estrutura organizacional que não exige que todos tenham o mesmo poder de decisão e autoridade. Apenas deixa claro como isso é feito e impede a relação de chefe subordinado, tá? E aí, gente, autogestão, a gente não tem um tipo só de autogestão. A gente tem 3 grandes modelos, tá? Pode ser que existam mais modelos e que a gente não sabe, mas via de regra, a gente tem esses 3. A gente tem times autônomos paralelos. O que é times autônomos paralelos? São times que eles têm aí em torno de, no máximo, 12 pessoas, então são times pequenos, e esses times, eles funcionam da mesma forma. Então, todos os times, que são essas bolinhas, eles são regidos pelas mesmas regras. E isso proporciona uma escalabilidade muito grande para esse tipo de modelo. Só que aqui a gente tem uma cadeia de geração de valor curta. O que é uma cadeia de geração de valor curta? É quando eu não tenho muitas etapas e muitos processos para entregar valor para o meu cliente. Pode ser uma prestação de serviço, né? Na verdade, esse modelo ele funciona muito bem quando a gente fala de prestação de serviço, tá? Tem uma empresa que ela atua na área de saúde que chama Ai, gente, eu não sei falar o nome dela, mas já já eu vou mostrar ela para vocês. E ela funciona assim: são times de no máximo 12 enfermeiros, enfermeiras, que atuam localmente, e aí eles não têm chefe, eles têm as regras da organização, mas eles não precisam de chefe, porque o que eles têm que fazer tá claro, eles têm que atender bem as pessoas, então eles recebem até treinamento de facilitação, né? Mas são esses times autônomos e todos funcionam mais ou menos da mesma forma, tá? A gente também tem redes de acordos individuais. Esse daqui, gente, eu sou louca para viver esse tipo de autogestão, porque é muito diferente de tudo que a gente conhece. Só tem uma empresa no mundo que funciona nesse sistema, que é uma empresa que chama Morningstar, e é uma empresa que ela faz tomate, processamento de tomate lá nos Estados Unidos, e ela é uma empresa grande, tá, gente? Não me engano, ela tem 40% de share de mercado. Então, a autogestão também funciona para empresas bem grandes e que têm bastante relevância no mercado em que atuam, né? Então, como que funciona? Você tem o processo ali, uma cadeia longa de geração de valor. Então, você tem a produção do tomate, colheita do tomate, processamento do tomate em pasta de tomate ou molho de tomate.
e você tem a distribuição. Então, é bastante gente fazendo muita coisa diferente. E cada um desses pontinhos é uma pessoa, nesse esquema meio que de cooperativa, e aí cada pessoa vai fazendo acordos com as outras pessoas que estão nessa organização que chama Morningstar Produtora de Tomates, né? Então, você tem vários acordos individuais. E deve ser muito louco. Eu sou muito curiosa. Juro por Deus, se um dia eu conseguir, tipo, falar com eles e falar, gente, deixa eu ficar 6 meses aí trabalhando com vocês para ver como que isso acontece na prática, nossa, seria um sonho, porque deve ser uma coisa muito diferente de tudo que a gente já viveu nesse mundo de trabalho, né? E aí, aqui, o único ponto de atenção é que esse sistema de autogestão, ele não comporta muito bem muitas mudanças. Então, se é um sistema, se é uma atividade de negócio que muda muito, não é ideal que a gente tenha esse tipo de sistema. E aí, a gente vai para o terceiro tipo de autogestão, que são os círculos alinhados. E esse sistema, via de regra, ele é o que mais consegue se adaptar a negócios diferentes, tanto cadeia curta quanto cadeia longa, tipos diferentes de negócios, desde, sei lá, produtos, serviços, tal. Esse daqui, via de regra, é o mais indicado quando uma empresa quer falar de autogestão, porque ele é extremamente adaptável para o nosso negócio, né? Para qualquer negócio que a gente tem. Aí a gente tem círculos maiores, que são os acordos gerais, que todas as pessoas têm que seguir, e dentro a gente pode ter círculos um pouco menores, e aí vai depender de cada unidade de negócio, vai depender de cada operação. E cada círculo menor vai ter os seus acordos, e isso vai funcionando, e ele tem também uma adaptabilidade maior, mas também é mais fácil de mudar, porque você pode pensar em times menores que vão fazer testes, e aí eles vão conseguir se adaptar mais rápido, mudar mais rápido, então é bem bacana também esse sistema de círculos alinhados, tá? Então, agora que eu já falei, expliquei um pouquinho mais o que é autogestão, eu quero falar de verdades da autogestão para contrapor os mitos que a gente ouve por aí, né? Então, a primeira verdade é que a liderança continua existindo. Não é bagunça, que nem eu já falei para vocês, sabe? Não é uma coisa desestruturada e desorganizada, muito pelo contrário, é extremamente organizado. E a liderança, ela existe, só que ela é um pouco mais fluida, é uma liderança que não vai depender, não vai ser forçada por um cargo, né? Se a gente parar para pensar nas organizações, às vezes a gente tem até conflitos, isso tem acontecido um pouco comigo aqui na EPTV, mas a gente tem o líder formal, o chefe, e às vezes surgem lideranças que são lideranças porque aquela pessoa realmente manja do assunto e começa a ser referência e começa a dar choque, né? Porque você começa a ter de fato um conflito entre a liderança formal e essa liderança que surge. E isso daí é extremamente problemático, né? Questões de até às vezes tem coisas que sobem para o RH, né? Então é complicado lidar com isso, da liderança fluida nos sistemas hierárquicos, né? Às vezes dá até uns BO aí, né? Difícil. Se tiver mais gente do RH aí quiserem compartilhar experiências, é complicado você impor uma liderança, sendo que quando a gente olha para o comportamento natural da sociedade, a liderança é fluida, né? Uma outra verdade, né? As decisões elas são rápidas porque elas focam em consentimento, né? Tem muita gente que fala que é autogestão, deve ser tudo muito lerdo, porque todo mundo tem que aprovar aquilo. E isso é mentira, porque a gente está falando de consentimento. Consentimento, o que é? A gente vai tomar essa decisão e a gente só não vai tomar essa decisão se alguém tiver fatos e dados que mostrem que essa decisão não é boa. O que está acontecendo? Eu vou falar de mim, tá, gente? RH da EPTV, vocês me perdoem, mas eu vou usar a EPTV aí como exemplo. Qualquer coisa depois a gente conversa. Mas, assim, hoje eu tenho alguns projetos que estão parados porque chega num diretor e ele simplesmente não quer fazer, ele simplesmente desprioriza, né? Então, isso é super anti-ágil, porque esse diretor, ele não tem motivo para travar. Ele nunca deu nenhuma justificativa, ele simplesmente trava. No sistema de autogestão, a não ser que ele apresente fatos e dados que façam a gente não tomar essa decisão, a decisão vai ser tomada e o projeto vai andar. Então, ao contrário do que as pessoas falam, as decisões da autogestão, elas tendem a ser muito mais rápidas, porque a autoridade não vai estar no diretor que vai querer travar meu projeto. A autoridade vai estar em funções,
em áreas específicas, a depender do que está, e aí não é o diretor da área, é a área como um todo. Ou então em processos, artefatos, né? Vou dar um exemplo do que seria um artefato. Vamos pensar que a gente está numa reunião e ninguém está conseguindo falar. Aí a gente vai ter um artefato, o bastão da fala. Quem tiver com esse bastão vai falar. Então, não importa se a pessoa é diretora, analista ou qualquer outro cargo. Se ela tiver com bastão, aquilo conta muito mais, né? Então, são formas da gente organizar o sistema sem focar em cargo, porque pouco importa o cargo, importa a importância daquilo naquele contexto, para a tomada daquela decisão. E aí, um outro mito que eu quero derrubar aqui, que eu até já falei para vocês, é que a autogestão é desorganizada. Muito pelo contrário, a autogestão é extremamente organizada, porque para tudo vai ter acordo, vai ter regra, né? As regras do jogo estão muito claras. E a gente vai ter métricas que medem o sistema, né? Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui. Por favor, alguém me chama para falar de métricas funcionais que medem sistema. Eu tô louca para falar sobre isso, é um negócio que a gente precisa entender mais, que tem uma relação muito, muito forte com agilidade, né? E é incrível. Então, alguém aí, se quiser, me chama para falar de métricas funcionais que medem o sistema, né? Fechando parênteses. E a gente também tem, dentro da autogestão, responsabilidades bem distribuídas, responsabilidades extremamente claras. Então, eu sei muito bem o que eu tenho que fazer, eu sei muito bem o valor que eu tenho que entregar. Não tem essa zona cinzenta que às vezes a gente tem dentro de sistemas hierárquicos convencionais, né? Então, gente, a autogestão, ela é muito diferente daquilo que muita gente fica falando, porque nunca chegou a estudar de fato a autogestão. E tem um último mito que eu quero falar para vocês, que é da maturidade. É muito comum eu falar de autogestão e as pessoas falarem que elas não estão prontas, que elas não têm maturidade. E aí eu vou falar um negócio para vocês de maturidade, gente, que a maturidade ela não nasce assim que nem nasce, sei lá, grama no asfalto, tal, né? A maturidade ela é um processo e a gente nunca vai ter maturidade se a gente não der os primeiros passos da autogestão. A gente não precisa dar um 180 e do nada achar que a gente vai ter autogestão. A autogestão ela é um processo também que a gente vai construindo. E se a gente esperar um momento ótimo para começar a executar a autogestão, esse momento nunca vai chegar. Né? Porque a maturidade é isso, é a gente fazer um teste aqui, aprender, melhorar, e é todo esse processo. E como que a gente começa? Né? Primeiro a gente tem que entender qual modelo de autogestão faz sentido no nosso contexto. E aí, gente, não queiram ficar. A gente tem que entender o que tem ali de problema no nosso modelo, a gente tem que entender o que vai fazer sentido para a gente, tá? Então, não queiram ficar copiando. Se esforcem, se fizer sentido para vocês, né? Se esforcem em entender os princípios da autogestão, as regras da autogestão, as boas práticas, para conseguir fazer um depara para a realidade de vocês, tá? Então, muito importante fazer esse primeiro passo de estudo, tá? Então, importante ir fazendo testes e colocando a autogestão de forma gradual e consistente, não de forma radical. Isso daqui está muito relacionado também a comportamento humano. Não sei se vocês já tentaram mudar de vida de um dia para o outro, né? Tem bastante gente que faz isso. Fala assim, hoje eu batata frita, refrigerante e hambúrguer. Aí me deu uma bad vibes e no dia seguinte eu vou falar assim, não, eu vou ser muito saudável, eu vou mudar de vida, né? Aí a pessoa acha que em uma semana vai conseguir comer saudável, dormir cedo e, sei lá, faz outras coisas que ela quer mudar. Aí no primeiro dia ela consegue, no segundo ela consegue, no terceiro ela já fica desanimada e pede um hambúrguer à noite, e na sexta já voltou para os hábitos antigos, né? E é a mesma coisa em empresa. Sabe por que isso acontece? Porque a gente está ali na nossa zona de conforto, que é o que a gente chama de homeostase. A gente está ali no quentinho, nas coisas que a gente já está acostumado. E a gente tem que modular esse estresse, que é a alostase, ou seja, se um dia a gente está comendo hambúrguer no jantar e pizza no café da manhã, vamos no outro dia tentar mudar o café da manhã, né? Aí a gente faz essas mudanças graduais, porque aos poucos a gente vai conseguir aumentar a nossa zona de homeostase, ou seja, a gente vai passar de uma pessoa super não saudável para uma pessoa que consegue fazer meia hora de cardio e depois vai fazer meia hora de cardio musculação, né? Tudo isso é um processo. E isso também é realidade nas nossas organizações. É por isso que muita coisa dentro de organização não dá certo, muita mudança não dá certo,
Porque ela não é pensada de forma gradual, ela é pensada de forma radical, e aí a organização como um todo não consegue acompanhar, né? Então, sempre pensem nisso, passinhos pequenos, mas que sejam consistentes, tá? A gente também precisa pensar, dentro desse processo gradual e consistente, como que a gente cria essas estruturas, ou seja, quais são os acordos, os artefatos, as regras. A gente precisa definir bem as nossas responsabilidades e a gente tem que parar de medir pessoas e a gente tem que começar a medir sistema. Quando eu falo de medir sistema, eu estou falando, por exemplo, da gente entender o nosso fluxo de trabalho. Eu estou falando de Kanban, eu estou falando de agilidade. Então, a autogestão, ela conversa muito com a agilidade. Eu diria até quase que elas são dependentes, né? E isso é muito importante. Se a gente continuar medindo pessoas, a gente nunca vai conseguir dar passos importantes rumo a esse futuro melhor, porque as pessoas, elas respondem a sistemas, tá? Vou dar um exemplo aqui meio besta, mas quando a gente estava na escola, a gente tinha que passar de ano, e para passar de ano, a gente precisava tirar um mínimo ali de nota, né? Eu até lembro na faculdade, a média era 7, às vezes a gente fala assim, 7 é 10, 7 é 10. Por que 7 é 10? Porque a regra do sistema é 7. Se a regra do sistema fosse 6, eu ia estudar para tirar 6. Não que eu fizesse isso, tá, gente? Eu era aquela nerd CDF que gostava de tirar 10. Mas, não que eu tirasse muito 10, tá? Isso é humanamente impossível. Mas o que eu quero que vocês entendam? Que se o sistema ele não contribuir para que a gente tenha autogestão, as pessoas não vão ter autogestão por elas, porque elas estão respondendo a algo. Parem de culpabilizar pessoas e passem a olhar o sistema, né? E é importante a gente ter mecanismos para incentivar transparência e confiança entre as pessoas, tá? E isso vem muito também por meio da comunicação. Aí aqui alguns exemplos de empresas que já adotam autogestão. Aquela empresa dos enfermeiros que eu falei para vocês que eu não sabia falar o nome, é essa Buurtzorg, né? É essa na primeira fileira, na última, né? Com o logo azul. E a gente tem outras também, né? Aqui eu só coloquei algumas para vocês para dar de exemplo, tá? A Morningstar aqui do tomate, né? Então já tem empresa de vários tamanhos diferentes que atuam em setores diferentes usando a autogestão, tá? Então não é impossível, é uma questão da gente querer se organizar e fazer de forma gradual e consistente. E aí, gente, eu quero voltar a falar com vocês de liderança, né? No começo eu falei que a gente coloca a liderança num patamar de coisas que não são humanas, né? Se a gente pensa nesse modelo de autogestão, o que a gente pode propor para as lideranças? Para que elas confiem nas pessoas, as pessoas elas conseguem realizar o trabalho. Às vezes é questão da liderança orientar um pouquinho melhor. Então, se você é um líder que acha que só dá para fazer do seu jeito, ou que acha que as pessoas não têm maturidade, repensa. Confia nas pessoas, porque eu realmente acredito que as pessoas conseguem. Às vezes é porque a gente não está orientando direito, é porque comunicação, mas deem o primeiro passo de confiança, porque a relação ela tende a melhorar. Você confia um pouquinho, a pessoa confia um pouquinho mais em você, a comunicação vai melhorando, tá? Então, não sejam microgerenciadores, não menosprezem a equipe de vocês, tá? Confiem mais, que isso daqui tende a ser muito legal. Também achem tempo na agenda para escutar e aprofundar verdadeiramente as necessidades das pessoas, né? Não adianta você ser líder e você nem saber quem está na sua equipe, saber o que a pessoa é boa, qual a ambição de vida dela, sabe? Então, parem para conhecer as pessoas para além do currículo, tá? O currículo diz muito pouco sobre a gente. Também incentivem a cultura de experimentação e melhoria contínua, né? Isso daqui é muito diferente de você liderar pelo exemplo, né? Porque se você lidera pelo exemplo, você nunca vai querer errar, você não pode errar, né? O sistema te diz que você não pode errar porque você vai ter que ser exemplo. E aí você nunca vai conseguir ser um líder inovador, porque você não pode errar, e inovação está altamente atrelada com erro, né? Então, ao invés de liderar pelo exemplo, vamos incentivar líderes que apoiem uma cultura de experimentação e melhoria contínua. Isso daqui é muito mais saudável, muito mais inovador, muito mais legal também, né? E também enxergar o erro como oportunidade de aprendizado. Eu até cheguei a falar disso no IPTV, né, algumas vezes. O erro pelo erro, ele não serve de nada. Agora, se a gente olha o erro como uma oportunidade da gente entender o que a gente não viu nesse experimento, o que a gente aprendeu, pô, isso sim que ajuda a gente a inovar, né? Um dos pilares da inovação é isso, enxergar o erro como oportunidade de aprendizado.
Outra coisa importante, compartilhar conhecimento que ajude no desenvolvimento do time, né? Então, parar de ser aquela liderança que centraliza informação e vamos começar a distribuir mais. Eu sei que tem informações sensíveis que não podem ser distribuídas livremente, mas tirando essas informações, será que não tem mais coisas que a gente pode passar para o time, né? De conhecimento, de experiência, né? E compartilhar isso mesmo. É importante compartilhar conhecimento. E também é importante entender muito do negócio, da empresa, né? Para que a gente possa, de fato, apoiar as decisões e priorizações do time. Mas tem uma coisa que eu não contei para vocês, que eu sou meio que agente do caos, né? Eu sou essa pessoa que gosta de causar, né? Vocês já devem ter percebido, acho que eu não preciso falar muito isso, né? Mas, assim, o questionamento para vocês é assim, olhando para essa lista aqui, será que essas habilidades não são habilidades que a gente gostaria para todos os cargos e não só para a liderança, né? Não tem resposta certa aqui, mas é uma coisa que eu quero que vocês levem para refletir, né? Dessa listinha aqui, será que não é um negócio da hora para todos os adultos funcionais que trabalham terem aí, né? Exercitarem? E a outra pergunta é, se vocês acharem que sim, que essas habilidades são desejáveis para qualquer cargo, quais são de fato as habilidades que a gente precisa ter como liderança? E que não vão colocar a liderança num patamar de não humano, tá? Levem para casa essa reflexão. E aí, gente, para terminar, né? Porque eu acho que eu até já dei uma estourada no tempo, porque eu sou essa pessoa empolgada, né? Se vocês quiserem começar aí com autogestão, se vocês quiserem começar de alguma forma, tanto no nível pessoal quanto organizacional, quais são alguns passos? Né? Primeiro, vocês têm que estudar esses temas. Não tem jeito, gente. Isso daqui tem coisa que é técnica, tem coisa que é bem... que não é tão fácil de entender, então tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Não tem jeito. Outra coisa importante é traduzir isso para o dia a dia de vocês, né? Sobretudo se é na organização de vocês também notarem que tem pessoas que vão para esse caminho de serem inconformadas. Então, é importante traduzir isso, fazer um depara, tá? Também é importante dar voz para pessoas fora da hierarquia. Então, pô, você está ali num time, você tem algum colaborador que fez um projeto legal, que está estudando alguma coisa legal? Dá voz, coloca o holofote nessa pessoa também, porque isso já ajuda a ir descentralizando essa questão da hierarquia. Né? Também é importante a gente conversar com pessoas que também querem mudar, né? Tanto dentro quanto fora da organização. A gente tem comunidades que falam muito sobre autogestão, a gente tem muita gente falando sobre isso, mas como não é um assunto da moda, a gente tem que cavocar um pouquinho para achar, mas tem, tá? Outra coisa importante, seja um hacker do tema, né? Hacker é aquela pessoa que vai agir, que vai entender a cultura e vai começar a fazer questionamentos para a gente ir refletindo sobre o sistema, para a gente mudar. Mas não contem que vocês estão sendo hackers, que vocês intencionalmente estão fazendo isso, senão vocês vão achar muito bloqueio. E aí, se ainda tiver alguém da PTV aqui, ignorem isso, tá? Porque eu tento ser esse hacker do sistema, mas finjam que vocês não sabem disso, tá? Ou não contem para ninguém. Também não culpem as pessoas, mudem o sistema, né? Como eu já falei para vocês aqui algumas vezes, as pessoas respondem ao sistema. Se a gente quiser mudar as coisas, a gente tem que mudar o sistema e não as pessoas, tá? Usem o seu poder de decisão também para experimentar esses modelos dentro do possível. Pode ser um quadro Kanban dentro da sua área, pode ser expor mais um dos colaboradores, se essa pessoa estiver confortável, claro, né? Não vai sair jogando as pessoas do precipício, porque aí vai piorar a situação, mas o que você, como liderança, dentro do seu ambiente, pode fazer para começar a testar esse modelo, né? Não precisa ser uma coisa grande, gigantesca, né? Muito pelo contrário, é melhor começar pequeno do que ficar parado, né? E aí, último ponto extremamente importante se vocês tiverem dúvidas, e enfim, né, me chamem, seja para dar mais palestra, de repente algum treinamento, ou simplesmente conversar sobre isso, tá? Eu também estou aprendendo sobre isso, eu também estou nessa jornada, e é muito legal poder falar com mais pessoas sobre isso. E aí, gente, deixo aqui para reflexão de vocês, né? Eu acho importante a gente levar algumas coisas para depois de palestra, para a gente refletir mesmo, para que isso não seja só uma palestra. E a minha proposta de reflexão é vocês pensarem o que vocês achavam que vocês sabiam sobre autogestão ou sobre formas diferentes de se trabalhar, o que mais te impactou nessa apresentação, nessa 1 horinha que a gente está aqui junto, e o que você pode fazer amanhã
mudar a sua realidade, tá? Muito importante a gente entender conteúdos, a gente fazer treinamento, mas a gente jogar isso para o nosso dia a dia. Então, quem quiser, tá aí um framework de reflexão para que isso não seja só mais um treinamento. E aí, com isso, eu acabo aqui minha apresentação. Muito obrigada, gente. É sempre muito bom falar sobre autogestão, sobre design organizacional, sobre inovação. Deixo aqui meus contatos para vocês, né? O meu e-mail, meu LinkedIn. Deixo também meu Instagram, tem muitas coisas extremamente aleatórias lá, depende muito da minha fase. Tem dias que eu só posto treino, tem dias que eu estou revoltada e fico metralhando tudo de teoria e tal, né? Então é um grande caos o meu Instagram, não é Instagram pessoal, não é Instagram profissional, tá? Então vocês vão encontrar de tudo lá. Se quiserem essa aventura, fiquem à vontade para seguir. E é isso, gente. Não sei se tem muitas dúvidas. Cadê vocês? Não sei se ficou alguma coisa meio confusa. Não sei se amanhã serei demitida da EPTV. Mas tinha para passar, gente. Não sei se tem. Se ficou alguma dúvida. Não vi se alguém mandou alguma coisa no chat. Mas é isso. Muito A bom, primeira Carol. pergunta. Você é desse planeta? Oi? Você é desse planeta? Tem gente que fala que não, mas eu sou. Porque foi muito diferente, muito fora aí do padrão. As propostas são bastante interessantes, confesso. Mas é aquilo. Eu sei que é muita coisa que quando a gente passa para o nosso dia a dia, a gente fica meio espantado, né? Nossa, como que a gente vai imaginar um sistema de trabalho sem chefe, né? Eu sei que isso assusta. Sobretudo porque a gente tende a terceirizar muita coisa, né? A gente terceiriza decisões para o Estado, a gente terceiriza educação para os professores, a gente terceiriza a saúde só para os médicos, né? A gente tem essa cultura de terceirização, não só no Brasil, tá? Geral. E a autogestão, ela, de certa forma, é um chamado para a gente trazer isso mais para a gente, contanto que a gente tem essa estrutura que nos permita fazer isso, tá? Então, não é convencional, mas tem gente fazendo isso, tem empresa fazendo isso. Deixa eu até pegar aqui. Ó, vou compartilhar a tela com vocês de novo. Ai, gente, desculpa, tô comendo o almoço de vocês, né? Podem sair se vocês quiserem, tá? Sou meio maluca com essas coisas. Mas, ó, aqui é uma dos artigos lá da Target Hill, que é uma das principais referências quando a gente fala de autogestão, e ele traz um monte de empresa de setores diferentes, com tamanhos diferentes, né, que usam a autogestão, né? Então, não é uma coisa maluca que não tem fundamento e que ninguém está fazendo. A autogestão, ela é uma coisa antiga já, ela surgiu acho que na década de 80, 90, por aí, né? Então, assim, tem como. A questão é a gente entender e ver como que a gente passa isso para o nosso dia a dia. Se vocês quiserem, depois eu mando as referências para a Bá, os sites e tal, e ela compartilha com vocês. Eu sei que é maluco, mas dá para fazer. Muito bom, Carol. Minha cabeça tá aqui estourando, tanto pensar assim nesse assunto. Muito legal. Dá uma bugada, né? Alguém tem alguma dúvida? Aproveitem que a Carol tá aqui com a gente. Carol, boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Parabéns pela apresentação, muito legal. Obrigada. Pontos de vista diferentes, bem legal a apresentação. Essa parte de autogestão, eu acho que, inclusive no home office, ela potencializa ainda mais a gente, né? Porque a gente tem que estar até a autogestão de fazer as coisas de casa para a gente e para o trabalho, né? Então, assim, tem que saber separar muito isso e essa autogestão é fundamental, assim, para tudo, né? E a divisão da liderança também é super importante isso. Quanto mais autonomia e empoderamento você dá para as pessoas, né? Mais as coisas acontecem de forma organizacional, vou dizer assim, né? Ou é como se fosse um organismo vivo, né? O negócio. Não é uma coisa onde ficar o corpo humano, né? O cérebro não é importante, até aquela piada, né? O cérebro não é mais importante que o intestino, né? Então, enfim, a gente tem importâncias diferentes. Eu acho super legal, super válido isso. Eu acho que esse negócio vale como se fosse uma coisa de estudo, sabe? Para sempre estar avançando dentro da empresa mesmo. Sim. Né? Porque, além de tudo, é cultural isso. E mudar a cultura da empresa é complicado. E mudar a cultura do indivíduo também é. Então, são duas mudanças de cultura, são complicadas, né?
Mas é Sim, muito legal a sim. apresentação. Parabéns. Ai, obrigada. E assim, é bom que você fala de cultura, porque sabe uma outra coisa que acontece, e eu acho isso muito maluco? A gente fala de cultura, né? Como se a cultura fosse uma entidade que está sobrevoando ali a empresa e que ninguém toca, né? Mas assim, a cultura, ela nada mais é do que aquilo que a gente faz no dia a dia. E aquilo que a Exatamente. gente faz no dia a dia são os acordos que a gente firma, ou os acordos que eles estão funcionando, mas que a gente nunca para prestar atenção, né? Então, a cultura é tudo isso. Então, se a gente começar a prestar atenção e a gente repensar as nossas regras, os nossos acordos, se a gente começar a colocar mais artefatos ali, se a gente organizar a casa, se a gente pensar em design organizacional, a gente também muda a cultura, né? Porque isso é cultura, né? Não é uma coisa Exatamente. abstrata, né? Eu lembro quem falou isso, mas alguém falou, eu vou repetir. Seja a mudança que você. Como que é? Seja a mudança que você quer, né? Como que Uhum. era a frase? É alguma coisa assim. Você não tem que esperar que as pessoas façam a mudança por você. Seja a mudança, né? É mais ou menos isso. Eu não vou lembrar quem falou essa frase agora, mas ele quis dizer mais ou menos isso. Seja a mudança. Sim, sim. Ai, muito Hum, bom. Fico feliz que Muito legal. tem mais que tá com a mão levantada. Ai, a Rafa. Oi, Rafa, tudo Oi, Carol, tudo bem? bem? E você? Também. Nossa, adorei a apresentação, foi o máximo. A gente estava assistindo aqui com toda a equipe, né? Com Aqui do toda a equipe. Cementeiro. Uhum. Aí eu projetei aqui na sala e foi ótimo, assim. O bom é que desde o início você já deixou claro, olha, gente, tentem deixar um pouco para trás alguns conhecimentos para vocês repensarem, né? E tudo mais, que assim, já gerou várias discussões enquanto você estava apresentando. Uma Ai, galera, já eu virei. concordo, outras eu não. E é bom porque eu acho que é isso mesmo que tem que trazer, né? Essa coisa de, gente, será que como que a gente pode mudar, né? Algumas coisas que a gente também só vem reclamando, reclamando e reclamar não realmente não ajuda em nada, né? Ô, Caio, eu tô É, com uma dúvida em relação a essa parte da autogestão, né? Você já sabe, né? Mas para quem não tá aqui assistindo, eu trabalho na MAGE, com a parte como coordenadora de produção de semente. E eu queria, assim, levantar essa questão de como essas empresas que você trouxe, elas iniciaram esse trabalho de autogestão. Foi por uhum. setores? Foi realmente a empresa toda falou, não, a gente precisa mudar essa parte de gestão? Como que foi essa introdução? Lela, tem algumas empresas, né? As duas que eu citei, elas já nasceram com autogestão. Tanto é que aquela Morningstar, que é a produtora de tomate, que eu acho que é o que mais faria sentido dentro do contexto de vocês, né? Por fazer parte do mesmo setor agrícola, né? Ela criou o modelo dela de autogestão. Não existe uma regra, um playbook. Agora, o que eu acho que é interessante pelo que eu tenho estudado? Você começar por setores. Então, um exemplo. Se vocês não têm o hábito de organizar o fluxo de trabalho, começa a montar uma tabelinha Kanban para você ver o que está no backlog, ou seja, quais os projetos que vocês querem começar, o que está em andamento e o que foi finalizado. Isso daí já é uma forma de você olhar para o trabalho, identificar pontos que você pode ter problemas ali, de fluxo de trabalho mesmo, que pode ser desde priorização até pessoas que estão sobrecarregadas. Aí você vai entender o problema. Entendendo o problema, você pode olhar para a autogestão, entender o que da autogestão pode ajudar a resolver esse problema. Então, eu acho que começar dentro de áreas menores, com coisas simples, é o melhor formato. Se você quiser, Lela, já que eu e a Lela, a gente se conhece há, nem sei, desde antes do colegial, né? A gente se conhece há muito tempo. Muito Se você, tempo. muito tempo, não vamos falar quanto tempo, porque, né, ninguém precisa disso. Mas, se você quiser, depois me manda mensagem, me dá mais detalhe de alguma coisa que eu consigo te ajudar a gente consegue pensar em como começar a solucionar isso, por onde começar, né? Porque aí eu acho que é muito específico de cada empresa, de quais os problemas que vocês têm. Também tem uma questão de quais as áreas estão mais propensas a fazer esses testes.
Porque às vezes tem áreas que elas não querem, áreas um pouco mais conservadoras, ou de repente áreas que se der alguma coisa errada vai ter um risco muito grande para o negócio. Então tem que entender tudo isso para saber por onde a gente começa. E aí é caso a caso. Eu sei que não era a resposta que você queria, mas é a resposta que, Não, nesse tá contexto ótimo. aqui, eu consigo te Tem dar. muitas coisas que não tem uma receita de bolo, né? Senão seria tão fácil a vida, né? Se, segue assim e vai dar certo no final e você já tem um final, né? Mas tá, muito obrigada, viu, por compartilhar. Aqui a equipe gostou bastante também. E a gente espera uma próxima. Às vezes você já manda a próxima já pra gente. Já tem que ter data. De repente, Obrigada. vocês que têm que me convidar para a próxima. Já vou soltar a ideia aqui também. Obrigada. Valeu, Lela. Oi, Claudinei, vi que você está com a mão levantada. Sim, estou aqui. Eu sou praticamente um testemunho dessa mudança no mundo, né? Que eu acompanhei todo esse processo da década de 80 e não sei se todos têm esse conhecimento, mas se iniciou na França, né? Na época, François Mitterrand, do Partido Socialista, que lançou essa ideia no mundo, né? Enquanto governo, né? O método de governo, ele lançou uma autogestão como a ideia de socialismo, né? Uhum. Agora, como você disse aí, até quem estava falando antes falou que não tem uma receita de bolo, né? Então, por isso que a gente tem assim, a gente teve no passado, né, a República Aristocrática de Veneza, né? Então a gente tem governos diferentes, a gente tem democracias, né? Então a gente tem até inclusive uma tribo de índio, tá? Então a gente tem a metodologia ágil que se baseia nisso. Sim. Ou seja, numa tribo de índio, é claro que você tem o cacique, mas você tem um senso comum. Tá? Esse senso comum ele pode ser aplicado, né? Como a gente está vendo aqui, que pode ser aplicado, e evidentemente tem que haver o acordo, né, de todas as pessoas. Tá? Então, nem todos os métodos são aplicados em todas as situações, mas né, a sua discussão foi excelente. E também me baseio nisso no próprio trabalho aqui na a empresa que eu trabalho, ela é francesa de origem, né, a Leroy Merlin, né, todo mundo conhece como Leroy Merlin. Então justamente tem essa ideia como método de ação, né? Então as squads, né, são distribuídas até como tribos, né? Ou seja, se você pega várias squads, você formou uma tribo. Então, por que esse nome tribo está aí, né? É justamente para ter essa ideia de uma visão comum das coisas e todos darem, né, a sua opinião, né? Agora, um outro lado da moeda, né? Eu também sou um tanto religioso, filosófico, né? E se a gente olhar, por exemplo, para uma ordem religiosa, especificamente os beneditinos. Então, nos beneditinos eles fazem o quê? Um capítulo da ordem. Então, agora vamos discutir um capítulo. Nesse capítulo não tem chefe. Não tem uma pessoa que eu dito tal ordem, vamos pegar essa regra e vamos discutir. Então, desde a pessoa que acabou de entrar, o noviço, né? A gente fala, acabou de entrar, ele sim, ele pode ter uma inspiração e dar uma ideia excepcional para que todos tenham ouvido, né? E seja a melhor solução possível naquele capítulo que está sendo discutido, tá? Então, realmente, é uma questão que precisa ser colocada e precisa ser compreendida, né? Eu acho muito válido isso. Nossa, muito legal. Você falou várias coisas que eu não fazia nem ideia. Se você tiver alguma bibliografia assim para me indicar, porque eu estou bem na pegada de estudar tudo isso, não sabia de muita coisa que você falou, muito legal. Na realidade eu pertenci a uma associação que era dirigida por Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. Ele foi professor de História Moderna e Contemporânea, e foi o professor catedrático na PUC, né? Então, passou todo esse conhecimento. Então, com esse vasto conhecimento, a gente tem condições de acompanhar na história o que aconteceu, né? E tirar a nossa lição de vida, né? Putz, mas muito legal, Claudinei. Obrigada, viu, pela contribuição. Achei bem bacana. Aprendi bastante. Obrigado. O que a gente tem, né? Eu acho que a gente tendo a possibilidade, tendo
meio de falar, né? Por que não falar? Por que não contribuir? Por que não compartilhar, né? Exato. Que estava lá na apresentação também, né? Bora compartilhar. Exatamente. É isso aí. Sim. Obrigado. Bom, legal então, pessoal. Se não tiver mais nenhum ponto, a gente pode encerrar, mas a Carol ela deixou os contatos dela aí para vocês acionarem ela a qualquer momento aí depois, se alguém tiver mais alguma dúvida. Sim, Né, Carol? gente. E qualquer coisa me mandem. Imagina, eu que agradeço. Foi muito bom. Fico feliz, estava nervosa, gente. Achava que ia gerar muita conflito. Bom, então tá bom, pessoal. Eu agradeço a participação de vocês, de todos os nossos arteiros e o pessoal de fora aí também. Fico feliz aí da participação de vocês também, em especial a Carol por ter topado aí falar com a gente sobre esse tema. Bom, desejo um bom almoço aí para vocês, um restinho de semana aí para vocês também. A gente se vê no próximo Art Talks, então. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Tchau, pessoal. pessoal. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia.